Continuando então, essa situação hoje, ela ocorre de forma um pouco diferente do que acontecia no passado. Ou seja, hoje nós temos um mundo que também continua altamente conflitante entre, os povos. Por exemplo, hoje é comum nós presenciarmos aí os atentados terroristas, que são os chamados grupos extremistas, O maior exemplo dessa questão é o atentado às Torres Gêmeas lá de Nova York, E outros episódios que a gente vê, homens-bombas e tudo mais, Disputas separatistas, quer dizer, países que ainda não se acertaram totalmente, querendo se separar uma área da outra. Isso é muito comum na Europa, principalmente na ex-União Soviética. Guerras civis, que é um tipo de guerra interna, ou seja, dentro de um mesmo país existe problemas, às vezes até étnicos culturais, povos de diferentes formação cultural repartindo o mesmo território, aí vem questões de disputa. Hoje um dos maiores exemplos é a guerra da Síria, isso é muito comum no continente africano, A xenofobia, que é muito forte no mundo de hoje, que é o racismo, o preconceito, na Europa é muito comum, inclusive a gente vê isso muito no esporte, Jogadores, por exemplo, afrodescendentes sendo hostilizados por torcedores, Migrações, refugiados. Hoje o processo de migração e de refugiado é muito intenso, ou seja, povos se deslocando de uma área em conflito, de uma área com problemas econômicos para outros lugares. E aí hoje é muito comum, por exemplo, no Brasil, venezuelanos vindo para o Brasil, Na Europa, um grande alvo de recepção de refugiados, e questões religiosas, que é muito comum hoje, principalmente os povos do Oriente Médio, a questão Israel e palestinos que não se resolve nunca, Então toda essa questão hoje, ela é muito presente no dia a dia, E ela faz parte dos nossos dias aí em termos de convivência entre os diferentes povos. Então, o que vocês estão tendo dificuldade aí, que na apostila, eu postei aí as páginas para vocês analisarem, Então aí desde a página 57, que já dá uma introdução sobre isso, Mas pelo que eu tenho visto aí, os questionamentos de vocês aí na plataforma, alguns no WhatsApp, muitos não conseguiram entender o que é para fazer. Então, por isso que eu postei essa noção geral do assunto, que nós estamos apenas começando, E aí então vocês dando uma observada aí no texto da página, entendido agora essa questão que nós vamos tratar. Esse autor que vai aí falar um pouquinho sobre esses conflitos atuais, ele usou esse termo choque de civilizações para dar ideia do que é o assunto a ser tratado, ou seja, todas as disputas que existem, no mundo antigo e no mundo de hoje sobre os povos, Inclusive um outro autor diverge um pouquinho dele do texto, do título que ele criou, Ou seja, o outro autor questiona, mas será que todos os conflitos acontecem só por diferenças culturais, diferenças de povos? Lógico que não, nós também vamos ter muitos conflitos que vão ser por interesses políticos, por interesses econômicos, Então, essa divergência entre o modo de pensar entre esses dois autores que cita aí, é apenas um detalhe, Mas o importante é entender a essência do assunto. Então, entendido isso, vocês têm aí duas questões para serem feitas, que muitos acabaram tendo dificuldade e estão me perguntando, por isso essa orientação. Então, essa primeira parte aqui são questões A, B, C e D com base nessa imagem aqui. Então, essa imagem, ela está falando lá, isso é recente, faz pouco tempo, Isso foi em 2015. Em 2015, um jornal francês sofreu um atentado terrorista. Grupos extremistas islâmicos, que é a questão religiosa, a religião islâmica, provocou atentados terroristas na sede de um jornal francês. O que esse jornal francês tinha feito? Numa das páginas deles, que
apareceu a charge, né, do profeta Maomé, que é o símbolo da religião islâmica, né, uma imagem satirizando aí a postura de Maomé. Então quer dizer, o jornal francês, que é Civilização Europeia, né, hostilizando a imagem de uma religião árabe, né, islâmica lá do Oriente Médio, provocando a ira então desse grupo terrorista. Então quer dizer, não deixa de ser um choque de civilizações, provocado por uma questão étnico-religiosa. Tá? Então, essa imagem retrata isso, e a partir disso, né, as questõezinhas, a C e a D falando especificamente da imagem, né, a origem, né, desse conflito, e a A e a B, né, um pouquinho até não muito importante, mas tem que ser feito também, que fala sobre a divergência de ideias desses dois autores sobre o termo choque de civilizações. Correto? Essa questão número 2, ela tem essa tabela, que na sua plataforma aí, se não der para pôr a tabela, pode somente responder conflito por conflito. O que a questão quer? Apenas que esses conflitos selecionados aqui, cada um aconteceu aqui recentemente, 2011, 2015, aqui um pouquinho mais antigo, é apenas para você identificar qual foi o motivo gerador desse conflito. Tá? Então, quais são os motivos? Inclusive, a própria questão já sugere aí 4 opções, né? Um conflito pode acontecer por questões civis, que é desentendimento interno dentro de um próprio país, pode acontecer por questões separatistas, uma área quer separar da outra, por exemplo, lá na Espanha, onde tem Barcelona, né? Uma cidade tão famosa hoje por causa do futebol. Barcelona é uma região, né, da Espanha chamada Catalunha, que quer desenvolver a independência, quer separar do resto da Espanha. Então fica aquele desentendimento entre essas duas regiões. Então isso é comum no mundo inteiro, né? Questões separatistas. Inclusive no Brasil já aconteceu vários conflitos separatistas, várias revoluções, várias guerras no Brasil interna no passado que eram de cunho separatista, né? Questões de disputa por território. Então, o motivo dessas guerras estarem acontecendo. Então, é só classificar aqui. São 2 questões simples, né? Mas pela complexidade do assunto, a maioria teve dificuldade. Correto? Então, nas próximas aulas, eu vou estar ainda dando continuidade a esse assunto, né? Aí eu vou estar fazendo dessa forma, colocando uma orientação primeiro, né? Escrita, como vocês têm aí na apostila, e também uma orientação comentada na videoaula e depois em seguida as questões, para facilitar para vocês estarem fazendo. Beleza, pessoal? Tá? Bom trabalho e até mais.